Ela mete de frente dela. Ela vai estar aqui, ó. Sem ela. E você não vai na Elisa? Ela não. Claro, você está aparecendo. Oi. Adotar essa. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. So thank you. Muito obrigada. We make the most of this talented family. Estamos sugando o máximo dessa família talentosa. And I always think I speak better after an item. Eu sempre acho que eu falo melhor depois de uma mensagem musical. So thank you very much. Muito obrigado. Let us begin with a word of prayer. Comecemos com uma palavra de oração. Father, thank you so much for your goodness and mercy. Pai, muito obrigada por tua bondade, por tua misericórdia. Thank you that we can have hope and faith in the great God of heaven. Obrigado por termos esperança e fé no grande Deus do céu. And thank you for Jesus, for Michael, that great prince that stands for us. Muito obrigado por Jesus, por Miguel, o grande príncipe que se levanta ao nosso favor. We ask for you to give us understanding as we study the brain now. Nós te pedimos que nos dê entendimento agora que vamos estudar o cérebro. We pray in the name of Jesus. Amen. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Moving further into the study of the brain, Avançando um pouco mais no estudo do cérebro, it has always been of great interest to me para mim sempre foi muito curioso, because I worked as a psychiatric nurse for many years. porque eu trabalhei como uma enfermeira psiquiátrica há muitos anos, por muitos anos, I did not see people heal. e eu não via as pessoas sendo curadas. I saw them managed, Eu as via administrar a sua doença, some better than others, algumas melhores que outras, and sometimes the medication would initially help, e às vezes a medicação inicialmente ajudava, but then the medication didn't do that much, and the person was now addicted to the medication. mas logo o medicamento já não fazia mais efeito e a pessoa, and the person didn't, Became addicted. e a pessoa se tornava viciada naquele medicamento. But the work that I'm in now, Mas o trabalho que eu faço agora, I see people heal. eu vejo pessoas sendo I curadas. see people heal from physical illnesses Pessoas and mental illnesses. sendo curadas de doenças físicas, bem como das mentais. And that's the good news. E essa é a boa nova. And I mentioned in my last
E na minha última aula, eu mencionei that I've met 5 people who were diagnosed with bipolar schizophrenia. que eu já me encontrei com 5 pessoas que foram diagnosticadas com esquizofrenia bipolar, They're medication-free and managing well. livre de medicamentos e administrando sua vida muito bem. And working as a psychiatric nurse, I never thought this was possible. E enquanto eu trabalhava como enfermeira psiquiátrica, eu nunca vi isso sendo possível, For this to happen, que isso acontecesse. it's hard. É difícil que essas coisas It's aconteçam. hard work. É um trabalho duro, But it's hard being on medication. mas também é duro você estar vivendo à base de medicamentos. It is hard having to deal with the effects of the medication. É difícil, é duro viver com os efeitos do medicamento. And it's hard work to come off the medication. E também é um trabalho duro você se desmamar, se libertar delas. So that gets back to choose your hard. Então isso volta ao que ele falou. Escolha o que é duro. Lembra-se que eu falei disso? The choice is ours. A escolha é nossa. Many people don't realize how much their life is in their choice. Muita gente nem percebe o quanto de sua vida está nas suas mãos, na sua escolha. And that's why it was important to explain in my last class E por isso que na minha última aula foi importante explicar about the great deceiver sobre o grande enganador, who has deceived the whole world. que engana todo mundo. And that's why it's important to know our Bibles, to read our E por Bibles, isso que é importante conhecer nossa Bíblia, ler a Bíblia. because it sweeps the curtain aside on these Porque things. isso abre as cortinas e nós conseguimos ver essas coisas. Our whole universe runs according to law. Todo o nosso universo opera conforme leis. My husband learnt to fly a plane, then a helicopter. Meu marido aprendeu a pilotar um avião e helicóptero. He had to study the law of aerodynamics. Teve que estudar as leis da aerodinâmica, He had to be familiar with the law of gravity. também a lei da gravidade, ele precisou se familiarizar com ela. Law governs our physical body. As leis regem o nosso corpo físico. And all week we've been looking at the 8 remedies or laws. E durante toda a semana temos analisado os 8 remédios ou leis. And as my skeleton or formwork for the class now, E as mais skeletons. or formwork, foundation, E como o meu esqueleto da aula, né, a base da minha aula, I'm going to use the 8 mental laws. como fundamento para a minha aula, eu vou usar hoje as 8 leis mentais. And the first mental law is the law of cause and effect. E a primeira lei mental é a lei da causa e efeito. This is Newton's third law of motion. Essa é a terceira lei da dinâmica de Newton. To every action, there's a equal and an opposite reaction. Para cada ação, há uma reação igual e em sentido contrário. And you'll find this in Proverbs 26, verse 2. E você vai encontrar isso em Provérbios 26, verso 2. And the last part of that verse, chapter 26, verse 2, Na última parte do verso 2 diz: it's Old English. It says, the curse causeless shall not come. assim diz, assim a maldição sem causa não virá. I love the poeticness of the Old English. Eu gosto dessa poesia, a maldição sem causa. And sometimes they're tongue twisters. Às vezes parece que trava a língua. But it basically states that no curse, no problem happens without a cause. Basicamente está dizendo no versículo que nenhuma maldição, nenhum problema surge sem causa. And I agree. E eu concordo com isso. And in case of sickness, number 1 is ascertain the cause. E em caso de doença, a primeira coisa a se fazer é determinar qual foi a causa. We need to find out why. Precisamos descobrir por quê. How did this begin? Como que isso aconteceu? Because if you don't find the cause, you will never have a cure. Porque se você não encontrar a causa, jamais terá uma cura. Provérbios 22, 6. And I trust you've discovered this week E 26, 2. E eu confio... Gente, se vocês ficarem me that interrompendo, we não dá. actually don't Pergunta just, para o lado. É Provérbios 26, 2. that we just don't get sick. Nós simplesmente não adoecemos. You can't catch disease. Ninguém simplesmente pega It doença. actually begins in our bodies. Ela começa no nosso corpo. And exactly the same with the mental.
E o mesmo ocorre com o mental. There's a reason. Há uma razão. There is always a reason. Sempre há um motivo. And so I look for a moment at panic attacks. Então, eu queria analisar por um momento os ataques de pânico. So the girl that attended our retreat had told me she gets panic attacks. Uma moça veio para o nosso retiro e me disse que tem ataques de pânico. What she said challenged me, E o que ela disse me desafiou. because you can't just get a panic attack. Porque ninguém simplesmente tem ataque de pânico assim. It has a cause. Tem uma causa. So I began to investigate. E eu comecei a investigar. I said, when did you get your first panic attack? Quando foi que aconteceu o seu primeiro ataque de pânico? She said, I got my first panic attack about 4 years ago. Faz uns 4 anos. She was 33. Ela tinha 33. I said, what happened? O que aconteceu? A man at work was changing the figures in the books. Amém. A man that she worked with, Um homem com quem ela trabalhava. he was changing the figures in the books. Ele estava alterando os números na contabilidade, no livro de contábil. And so she told the boss. E ela dedurou, ela contou ao chefe. And that night she got a brick through her front window. E naquela noite atiraram um tijolo na janela da casa dela. There's a time to panic, isn't there? Isso chegou, é hora de entrar em pânico, é ou não é? And if she panicked and ran out the back door, E ela entrou em pânico e saiu correndo pela porta de trás. that could have protected her if another brick was coming. Se ela tivesse feito isso, isso a teria protegido se outro tijolo fosse lançado. So that gave her a big fright. E ela ficou com bastante medo depois It disso. gave her such a fright that it made a strong pathway in her brain. Foi um medo tão grande que criou um caminho bem forte aqui no seu cérebro. So what now happened is every time she got a little stressed, her emotions would go down that pathway. E o que acontece é que agora, sempre que ela tem um pouquinho de estresse, suas emoções pegam esse caminho aqui. So after about 2 years, Depois de cerca de 2 anos, she's panicking at a lot of things. ela está entrando em pânico com muitas coisas. So she booked in to see a psychiatrist, Então, ela marcou uma consulta com um psiquiatra and he said, I found the cause of all your problems. e ele disse, descobri a causa de todos os seus problemas. You get panic attacks. Você tem ataque de pânico. What did that do to the pathway? O que isso fez com o caminho neural? Made it even stronger. Isso fortaleceu o caminho neural. He made another pathway. E ele criou outro caminho neural. He said, you'll be on panic attack medication for the rest of your life. Você vai ter que tomar medicação para ataques de pânico o restante da vida. Put not your trust in princes. Não confieis em príncipes. Her mother said to her, what did the doctor say? A mãe dela lhe perguntou o que foi que o médico lhe disse. He said, I get panic attacks. Ela disse que eu tenho ataque de pânico, Strengthen the pathway again. fortalecendo o caminho neural novamente. He said, I'll be on panic attack medication the rest of my life. E ele disse que eu vou ter que tomar medicamento para ataque de pânico o resto da vida. These are physical pathways in our brain. Esses caminhos neurais são físicos no nosso cérebro. And the more we travel down those pathways, the stronger they will get. E quanto mais nós viajamos por esses caminhos, mais fortes, mais sólidos eles ficam. So when she came to our health retreat, Então, quando ela veio à nossa instância, ao nosso retiro, and she told me her story, e me contou da sua história, I said to her, I think you're panicking about your panic attacks. eu acho que você está entrando em pânico por causa dos seus ataques de pânico. She smiled. What did the smile say? E ela começou a sorrir. O que é que o sorriso me diz? She knew, but she didn't know what to do. Ela sabia, mas ela não sabia o que fazer. So I gave her a formula Então, eu lhe dei uma fórmula of what to do when the lightning strikes. do que fazer quando vier o raio. I don't like the word panic attacks, almost makes you panic. Eu não gosto dessa palavra ataque de pânico, porque tudo que isso faz é deixar a pessoa em pânico. I said the first thing you to do when the lightning strikes is to laugh. A primeira coisa que acontecer quando chegar o raio, sorria. Ria. She said, I will not feel like laughing. E ela disse, mas eu não vou ter vontade de rir. I said, that's right, you won't. Eu disse, é verdade, você não vai ter vontade. But you can laugh. Aí você pode. So what did I say when I said that? Então, o que é que eu estava dizendo ao falar isso? I actually started another pathway. Eu queria iniciar outro caminho neural. A you can laugh pathway. É o caminho neural do riso. It's as simple as this. If you say you can, you will. Se você diz que pode, você vai.
And if you say you can't, you're right, you won't. E se você diz que não consegue, tem razão, não vai conseguir. I know, say, some homes where the children are forbidden to say I can't. Eu sei que tem alguns lares onde as crianças são proibidas de dizer, mas eu não consigo. And it's a basic law of the mind E é uma lei fundamental da mente, that repetition deepens the impression. que a repetição aprofunda a impressão. And repetition is the mother of retention. E a repetição é a mãe da retenção. I know that Hannah didn't start playing that piano last week. Eu sei que Hannah não começou a tocar piano semana passada. He's been doing it for a while. Já faz um tempinho. How old were you when you started? I was 10. 10. Comecei aos 10. He's been going over it and over it. E o tempo inteiro ele começou a estudar. Continuou estudando. He can even play without watching his hands. Did you see E that? ele consegue tocar sem olhar para as mãos. Já viram isso? Repetition deepens the impression. A repetição aprofunda a impressão. So I said to the girl, just go ho, 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 ho. Eu disse para a menina, simplesmente fique ha, 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 ha. And while you're going ho, 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 Enquanto você fala ha, 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 put the kettle on. Put the e electric kettle. coloca a chaleira. And get, Acende a chaleira. get a chamomile tea bag. It's a mild Pega um tranquilizer. pacotinho de camomila, de chá de camomila. Have some Celtic salt and some water. Pega um grãozinho um cristal de sal celta, bebe água, Go out onto the veranda and breathe deeply through the nose. vai para a varanda, respira profundamente pelo nariz, And long, slow and deep. uma respiração longa, profunda, devagar. When you breathe long, slow and deep, you stimulate your parasympathetic nervous Ao system. respirar assim, você está estimulando o seu sistema parasimpático. And your parasympathetic nervous system is your peaceful, calming nervous E o seu system. sistema nervoso parasimpático é o sistema que acalma, deixa você mais em And paz. when you breathe through the mouth, high chest, E ao respirar pela boca, aqui na parte superior do peito, you stimulate your fight and flight system. você está estimulando o seu sistema de fuga ou luta. That's the sympathetic nervous system. E isso é o sistema nervoso simpático. So you can switch the panic over Então você pode transformar esse pânico to peaceful calming just by changing your breathing. em paz, em calmaria, simplesmente alterando o modo como você respira. My son Peter has taught his little children this. Meu filho Peter, ele ensinou os seus filhinhos isso. And when I was with my little granddaughter Sophia, she's 8, E quando minha netinha tem 8 anos, Sofia, quando eu estive com ela, she was with me when I fell and broke my arm. ela estava comigo quando eu caí e quebrei meu braço. It looked very weird. The Estava bem estranho o braço. bones weren't poking through the skin, but they were causing my wrist to be out of Não shape. tinha nenhum osso saindo da pele, mas o meu pulso estava completamente deformado. And it was very painful. Estava muito dolorido. And she stood in front of me and said, "Breathe, Nana, 5 in, 5 out." E ela ficou olhando para mim e disse, respira, vovó. 5 segundos e 5 segundos. What a wonderful tool has my son given to his daughter. Que ferramenta maravilhosa. O meu filho deu a sua filhinha. That she knows how to calm herself. Agora ela sabe como se acalmar. Because all through life we get confronted with situations that can be quite stressful. Porque em toda a vida nós nos deparamos com situações que podem ser bastante estressantes. But to be able to calm ourselves just by changing breath. Mas que coisa boa é poder se acalmar simplesmente mudando o modo de como respiramos. What a powerful tool. Que ferramenta maravilhosa. And I trust students that you have learned that everything we need we've already got. E eu confio que vocês já sabem que tudo que nós precisamos já temos aqui dentro. Because what I learned as a mother of 6 children, Como mãe de 6 crianças, o que eu aprendi, and then I got 2 more, e ainda tenho mais 2, is there are times when you are very challenged, que tem momentos em que você é bastante desafiado. and if you lose it, E se você perder a cabeça, the situation goes 100 times worse. a situação fica 100 vezes pior. But if you can keep calm, Mas se você mantém a calma, deep breathing, uma respiração profunda, everything remains calm. tudo permanece calmo. You can quickly actually dispel trouble.
rapidamente você consegue eliminar os problemas. Because if you lose it, E se você perde as estribeiras, if you give in to your emotional brain se você cede ao que sua mente emocional está pedindo and just say what you feel like saying, e diz o que você sente vontade de dizer, oh, there's a lot of mopping up to do. amigo, para limpar essa sujeira vai demorar. And you know that great deceiver that's deceived the whole E world? você conhece o grande enganador que tem enganado o mundo inteiro. We're going to go to Revelation 12 again, and I'll tell you something else about him. Vamos a Apocalipse 12 mais uma vez e vou contar mais uma coisinha sobre isso. In verse 10, No versículo 10, it says, and I heard a voice in heaven diz, e ouvi uma voz no céu, saying, now is come salvation and strength, dizendo, agora é chegada a salvação e a força, the kingdom of our God and the power of his Christ. e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, For the accuser of our brethren has been cast down, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, which accuses them before our God day and night. o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. What's the accuser of the brethren doing? O que é que o acusador de nossos irmãos está fazendo? He's saying to God, Ele está dizendo a Deus o quê? look at them, look what they've done. Olha só para eles, olha o que eles fizeram. And what's the accuser of the brethren prompting to us? E o que é que o acusador de nossos irmãos está nos sugerindo que façamos? You're an idiot, you're no good, you'll never make it. Você é um idiota, você não presta para nada, você não vai conseguir fazer essas coisas. Have you noticed? Já perceberam isso? And that's why God gave us each other. É por isso que Deus nos deu uns aos outros. And I'm going to flip over quickly to Ephesians chapter 6. E agora vamos para Efésios, bem rapidinho, capítulo 6, And it talks about the armor of God. onde fala da armadura de Deus. And we're going to look at verse 16. A partir do versículo 16. And it says there that above all take the shield of faith, E lá diz, tomando sobretudo o escudo da fé, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked one. com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. And what are the darts? Little stingers. E o que é um dardo? São espinhos, né? Pequenininhos. If ever you lose it, E se em algum momento você perder a cabeça, have you noticed the fiery darts? You're an idiot. Look what you've done. You're no good. You'll never make it. já perceberam os dardos inflamados? Você é um idiota, você não presta para nada, olha o que você fez, você não consegue fazer nada direito. And in the book Steps to Christ, E no livro Caminho a Cristo, the writer says, whenever the devil comes with all of those accusations, a Escritura diz, sempre que o diabo vier com essas acusações, you say, yes, it was for the very likes of me that Jesus died. diga sim, foram para pessoas assim como eu que Jesus morreu. The price has been paid for every wrong act we have ever done. O preço já foi pago para qualquer ato errado que nós cometemos. No wonder that happy is he that hath the God of Jacob as his help. Não é de se admirar que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu And I'd like to auxílio. suggest at that time shall Michael the great prince stand up. E eu quero sugerir que naquele momento, quando Miguel se levantar, He's the one that fights for us. ele irá combater por nós. But remember, deception is not as it Mas seems. sabe, o engano é aquilo que não é bem o que parece. And that's why we're here to help each other. E é por isso que estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. And when Jesus comes in the clouds of heaven, E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, oh, we'll never lose it up there. ninguém vai perder a cabeça lá. But I'm married to a man. Mas eu sou casada com um homem. Some would say that's a relief. Alguém vai dizer, que bom que é um homem. I've been married to Michael for 26 years. Faz 26 anos que eu estou casada com o Michael. He has never raised his voice to me. Ele nunca levantou a voz para He mim. has never got angry. Nunca ficou com raiva. Oh, how much do I love that? Ai, como eu amo essas coisas. And I'm sure at times he's been challenged. E eu sei que algumas vezes ele foi desafiado. But a strong prefrontal cortex. Mas um córtex pré-frontal forte. Why is it strong? Because we keep the physical laws. Por que ele é forte? Porque guardamos as leis físicas. And one physical law is trust in divine power. E uma delas é confiança no poder divino. And what that does is when we surrender this to God, E o que isso faz é que quando nós entregamos essas coisas a Deus, He gives us superhuman power not to lose it. Ele nos dá poderes sobre-humanos para que nós não percamos a cabeça.
Because isn't that where the rubber hits the road? Porque não é aí onde a porca torce o rabo, In our homes, with our families. é em nossos lares, em nossa família. There is help, Tem esperança. and there is help for all. E tem esperança para todo mundo. And what I saw this girl do with the panic attack, E o que eu vi essa moça fazer, essa moça que tinha um ataque de pânico, she said the first panic attack was the hardest. ela disse: o primeiro ataque de pânico foi o mais difícil. Oh, she said that was very hard. Ela disse: foi muito difícil. She said my body was screaming at me, panic. O meu corpo estava gritando para mim: entre em pânico. Her limbic system was screaming at her, O panic. sistema límbico dela estava lhe dizendo: entre em pânico. And I wouldn't be surprised if that great deceiver was going in with his fiery darts. You idiot, look what you've done, look at you. E eu não estaria surpreso se o sistema límbico dela, se o Satanás tivesse dizendo: olha só, idiota, olha o que você fez, você não presta para nada. But she held on. Mas ela conseguiu se segurar. She knew that Jesus is able. Ela sabia que Jesus pode. Did you grab that verse I gave you last night, Ephesians 3:20? Vocês lembram daquele versículo que eu dei para vocês ontem à noite, Efésios 3:20? Unto him who is able Aquele que é poderoso to do exceedingly above para fazer muito mais abundantemente, além, and abundantly, além more than we could ever ask or think. daquilo que pedimos ou pensamos. I'm married to a man Eu sou casada com um homem that uses these tools, que usa essas ferramentas. and I so appreciate it. E eu amo isso. Now, something happened recently. Teve uma coisa que aconteceu recentemente. So I broke my arm. Quebrei meu braço. 3 days later, I went to Fiji. 3 dias depois eu fui para as Ilhas Fiji. I'd already booked a seminar there, Já tinha um seminário ali agendado para mim. and I had some lovely Fijian girls to help me do my hair and help me dress. E muitas meninas adoráveis lá das Ilhas Fiji me ajudaram a pentear meu cabelo, a passar minha roupa. And then when I got home, my daughters had arrived. Então, quando eu voltei para casa, as minhas filhas tinham chegado também. In fact, a couple of the daughters were there for nearly 2 months. Na verdade, 2 das minhas filhas ficaram ali 2 meses comigo. We all got together for a celebration of my 70th. Nós nos reunimos para a comemoração dos meus 70 So anos. praise God for his perfect timing. Louvado seja Deus por seu momento perfeito ali. So my hair was done every day and I was helped every day. Todo dia penteava meu cabelo, me vestia. Then they all went. Then they all went home. E todas voltaram para casa. And I came into the kitchen in the morning, E de manhã seguinte eu entrei na cozinha and my husband was sitting eating his breakfast. e meu esposo estava sentado tomando seu de jejum. But there was no plate for me. Mas não tinha nenhum prato para mim. There was nothing for me. Não tinha nada para mim preparado. And I felt myself getting upset. E eu comecei a me sentir chateada um pouquinho. And I said, I'm going for a walk. E eu disse: eu vou fazer uma caminhada. And there was light rain outside. E estava chuviscando um pouquinho. But I needed to walk and I needed to talk to God. Mas eu precisava sair para caminhar e falar com Deus. And do you know what God said to me? E sabe o que Deus me disse? Michael is not a nurse. Michael não é uma enfermeira. That's all he said. Foi só o que Deus me disse. And I thought, yeah, I know he's not a nurse. E eu pensei: eu sei que ele não é enfermeiro. But I do know that he'll do anything I ask. Mas eu também sei que ele fará tudo que ele pedir. But he's got a lot of things to manage and his mind's on a whole lot. Mas ele tem muita coisa para fazer, para administrar. A mente dele está em outras coisas. So I breathed in deeply, and after about 20 minutes, I came back in. Então eu respirei profundamente. Depois de 20 minutos voltei. Entrei. I'd had a nice walk in the rain. Já tinha caminhado. Foi uma boa caminhada na garoazinha. And when I came in, he said, "Did you get wet?" E quando eu entrei, ele perguntou: você se molhou? Oh, a little. Um pouquinho só. I said, "Could you get me a plate? Será que você pode pegar um pratinho para mim? Sure. Perguntei. Claro. Could you peel the grapefruit for me?" Yeah, sure. Você pode descascar a laranja para mim? Sim. And I sat down and I ate my breakfast. Eu sentei e tomei meu de jejum. But can you see how that could have been an explosion? Mas Though? dá para ver como isso poderia ter criado todo um problema. What I felt like saying O que eu me senti vontade de dizer: was saying, "Michael, I've got a broken hand. Why haven't you got my breakfast for me?" Michael, minha mão está quebrada, por que você não colocou o de jejum para mim também? But what did God say to me? Mas o que foi que Deus me disse? He's not a nurse, Ele não é um enfermeiro. so don't expect it.
Então não espere que ele vai fazer. And our disappointments are always equal to our expectations. E esses desapontamentos equivalem às nossas expectativas frustradas. And when the girls first went, E quando as minhas filhas foram embora, I even needed help to dry myself. eu precisava de ajuda até para me secar com a toalha. I'd say, Maka, can you help Eu me? dizia, mas será que você pode me ajudar aqui? Oh, righto. Ah, tá bom. Bang, There's bits of wet bits on me. E ainda ficou um pouquinho molhado aqui e ali. Praise God, I've got some dry bits. He's not a nurse. Ele não é um enfermeiro. And I think that a lot of tension happens in marriage relationships Eu acho que muita tensão ocorre nos relacionamentos matrimoniais because of people's expectations of each other. pelas expectativas que um tem do outro. And when God said to me, he's not a nurse, oh, that helped so much. Quando Deus me disse, ele não é enfermeiro, isso foi de grande ajuda para mim. And if he heard this, he'd probably laugh Se ele estivesse ouvindo isso agora, ele estaria rindo. and say, that's right. É verdade, eu não sou enfermeiro. So you can prevent so much stress in your life Você pode evitar muito estresse na vida by being careful of your expectations. ao ter cuidado com as suas expectativas. My husband does a wonderful job at arranging my schedule. O meu marido faz um trabalho belíssimo em organizar o meu cronograma, minha agenda. He does as much as possible to make my flights easy. Ele faz o máximo possível para que meu voo seja o melhor possível. Oh, how much I appreciate that. Ai, como eu gosto disso. But he's not a nurse. Mas ele não é um enfermeiro, Get it right. né? Entenda isso. I've seen many people conquer their panic attacks. Já vi muita gente vencer os ataques de pânico. It's not easy. Não é fácil. Choose your hard. Escolha o que é duro, But it gets better. mas vai melhorando. It gets better. Vai melhorando. How long does it take before this old pathway has gone Quanto tempo leva até que esse caminho neural aqui antigo suma? and the conquering panic attack is bigger? E o novo caminho neural de vencer o ataque de pânico começa. It takes 21 days to form a new pathway. Leva 21 dias para formar um novo caminho neural. After 21 days, Depois de 21 dias, the new pathway is bigger than the old. o novo caminho neural agora é maior do que o anterior. That pathway is always there. Aquele caminho neural antigo permanece ali. So you can revive it if you choose, Você pode revitalizá-lo se quiser. or you can choose never to revive it. Ou você pode escolher nunca passar por But lá. it takes 60 days before it's actually in cement, Cement? meaning really solid. Mas leva 60 dias para que ele fique bem sólido. And anyone who plays the piano and who's learning a new piece, Qualquer um que toque piano, esteja aprendendo uma nova obra, they'll confirm after about 21 days, maybe they don't need to read the music anymore. vai confirmar que depois de 21 dias talvez nem precise mais da partitura. But it's probably 60 days before they can talk to their friend and play at the same time Mas without talvez looking. leve 60 dias para ele ficar tocando e falando com um amigo. So it's learning any new skill, É assim, é com qualquer nova habilidade. from piano playing to conquering panic attacks. Desde tocar piano até vencer ataques de pânico. It's actually the same process. É o mesmo processo. And we choose the pathways. E nós escolhemos os caminhos. And there's a verse in the Bible that I think explains very well about panic attacks. E há um verso na Bíblia que explica muito bem sobre os ataques de And pânico. it's 2 Corinthians chapter 10, and I think it's verse 5 or 6. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4, 5 e 6. For the weapons of our warfare are not carnal. Porque 2 Coríntios, chapter 10, verse 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais. So they're not carnal. Do you know what that means? It's not swords and shields, it's in the mind. Sabe, não são espadas, não são escudos, está na nossa mente essas So armas. the weapons of our warfare are not carnal, Essas armas não são carnais, but they're mighty through God, mas sim poderosas em Deus, pulling down imaginations né? Tirando as imaginações, destruindo a and imaginação. every high thing that exalted itself against the knowledge of God, E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, and bringing into captivity every thought to the obedience of e Christ. levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. So when I was challenged
with my breakfast wasn't there on the table. Então, quando eu fui desafiada pelo fato de meu café da manhã não estar ali na mesa, I had to pull down my imaginations of why isn't my husband getting my breakfast? eu tinha que destruir esses meus pensamentos. Por que meu marido não colocou o café da manhã para mim? I had to bring into captivity my thoughts Tive que trazer esse pensamento cativo to the obedience of Christ. à obediência de Cristo. And because my feelings were challenged, E porque meus sentimentos foram desafiados, I ran for a walk until my feelings had settled. eu saí para caminhar até que meus sentimentos se acalmassem. And then I spoke. E aí eu falei, Could you get me a plate, please? será que pode pegar um prato para mim? Sure. Claro! Could you peel the fruit for me, Pode please? descascar a fruta para mim? Sure. Claro! We will be often challenged. Muitas vezes seremos desafiados. And notice what that verse sounds. Cast down your imaginations. O verso diz, né? Destrua, como é que diz aqui? Destruindo os conselhos, são as imaginações. What was my imagination? Qual era a minha imaginação? What's the matter with my husband that he hasn't got my breakfast? O que é com meu marido que não colocou o café da manhã para mim? Bring into captivity. Trazendo, levando cativo. Often we have to say, I'm not going to let those words out. Às vezes a gente diz, eu não vou deixar que essas And palavras saiam. I thank God we'll always think it before we say it. E eu agradeço a Deus porque sempre pensamos antes de falar. It gets easier. Fica mais fácil se a gente agir assim. And the first time you try and play the piano, it's very hard. A primeira vez que a gente tenta tocar piano, é difícil, é bem difícil. But it gets easy. Mas vai ficando mais fácil. Practice makes perfect. A prática And torna a perfeição. practice makes permanent. E também torna as coisas permanentes. And so this girl conquered her panic attacks. E essa menina, essa moça, venceu os ataques de pânico. It wasn't easy. Não foi fácil. She chose her hard. Ela escolheu o caminho duro. But what about the medication? Mas e quanto aos medicamentos? She can't just stop the medication. Não dá para parar a medicação assim. So the first step is implement the physical laws. O primeiro passo é implementar as leis físicas. Because as you see from my last class, when the physical laws are adhered to, prefrontal cortex is stronger. Como vocês viram das minhas aulas anteriores, quando alguém adere às leis físicas, o córtex pré-frontal fica forte. And remember the last law to get superhuman help. E lembra da última lei, obter com ajuda sobre-humana. The power of God to help you not say that. A força que Deus lhe dá para não dizer essas palavras. And then I made a suggestion. Então, eu posso sugerir. Start taking the panic attack medication every second day. Comece a tomar um medicamento para ataque de pânico a cada 2 dias. Feeling okay? Está se sentindo bem? After 2 weeks, Depois de 2 semanas, start to take it every third day. comece a tomar medicamento só a cada 3 dias. Little by little by little. De pouquinho em pouquinho. Because the body is used to it. Porque o corpo já se acostumou a But isso. you're not going cold turkey. Mas você não vai agora, você não vai, né, parar de uma vez. Because you've implemented this. Porque você implementou isso aqui. You're not doing nothing. Não é que você não esteja fazendo nada. And you've asked God for that help. Você pede a Deus pela ajuda. And if when you go to every 4th day, Quando você chegar a tomar medicamento a cada 4 dias agora, you're not feeling very good, se você não estiver sentindo muito bem, go back to every 3rd day. volta a tomar a cada 3 dias. And then 2 weeks later, go to every 4th day E again. 2 semanas depois, começa a tomar a cada 4 dias. It might take you 3 months, Talvez leve 3 meses, might take you 4 months, talvez 4, might take you 6 months. talvez 6. But little by little, you will be able to do it. Mas de pouquinho em pouquinho você poderá se desmamar. And I know in Australia, a lot of people being challenged with this. Eu sei que muita gente é desafiada com isso. But at one point in 2021, you could not go into a hospital unless you had the jab. Porque num dado momento em 2021, ninguém poderia ir ao hospital se você não tivesse a vacina. Yeah, so people were challenged. I've got to find a way to manage this myself. Então as pessoas foram desafiadas. Eu preciso encontrar um meio para administrar isso sozinha. And as you've seen this week, there are ways you can manage it yourself. E como vocês viram essa semana, há maneiras de administrar essas coisas sozinho. What about depression? E quanto à depressão? Depression is not a cause, it's an effect. Depressão não é uma causa, é um efeito.
You can't just get depression. Ninguém simplesmente tem depressão. Dr. Neil Nedley, in his book Depression: A Way Out, O Dr. Neil Nedley, no seu livro Depressão, Como Curar a Depressão, he says there are over 100 causes of depression. ele diz que tem mais de 100 causas de depressão. It can be different in every case. Podem ser diferentes em vários casos. He says genetics cannot cause depression. Isn't that good news? A genética, diz ele, não causa depressão. Não é uma boa notícia? Genetics may load the gun, but lifestyle pulls the trigger. Elas podem até carregar a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho. And how many people get depression because they think they're going to get depression? Quanta gente tem depressão porque acha que tem depressão? Proverb 23, verse 7, Provérbios 23, verso 7, it says, as a man thinketh in his heart, so is he. diz, assim como pensa, assim ele é no seu coração. And remember, we have more say over what we think than we think we do. E nós temos mais poder de decisão acerca do que pensamos do que nós acreditamos que temos. We can cast down those imaginations Podemos expulsar essas imaginações da nossa and mente bring into captivity our thoughts. e trazer o nosso pensamento, levá-lo cativo. And so, these basic principles are important. Esses princípios básicos são importantes. Dr. Neil Nedley said lifestyle tragedy cannot cause depression. O Dr. Neil Nedley disse que uma tragédia, uma tragédia no estilo de vida cannot start the cause. Não consegue iniciar a causa. Isn't that good news? Não é uma boa notícia? No matter what you've been through, Não importa o que tenha acontecido com você. it doesn't have to define who you are. Essa coisa que aconteceu com você no passado não define, não tem que definir quem você é. What defines who you are is how you respond or react to what happens O to you. que define quem você é como você responde, como você reage ao que aconteceu com você. And the principle I've shared with you a few times, in everything give thanks. E o princípio que eu compartilhei com você algumas vezes, em tudo dai graças. Doesn't mean you like it, Não quer dizer que você goste disso, but it means you're saying, I don't like it, Father, but I'm trusting mas você está dizendo, eu não gosto disso, Pai, mas eu confio em Ti. that out of this, I'm going to learn things that I would never have learned. E, pela situação que eu passei, aprenderei coisas que jamais teria aprendido de outra forma. So lifestyle tragedy cannot cause depression and genetics cannot cause Nem a depression, genética, nenhuma tragédia na sua vida pode causar depressão. but they can be part of a whole lot of things that may come together. Mas essas coisas podem fazer parte de outras tantas que venham a fazer com que você tenha depressão. I've seen many people, especially women, Já vi muita gente, especialmente as mulheres, conquer their depression vencendo depressão, by implementing these laws implementando essas leis and balancing the hormones. e equilibrando os hormônios. Remember mother hormone, Lembra da mamãe hormônio? Do hormônio mãe, quem é? happy hormone? Hormônio feliz. When she's out of place, Quando ela sai de casa, that can contribute to depression. isso pode contribuir para a depressão. So the easiest place to start is these mental laws. O lugar mais fácil de começar é implementando essas leis físicas. The physical laws and also the mental laws, which we're going to scoot through in a minute. E também as leis mentais que vamos tratar daqui a pouco. That's the good news. Essa é a boa notícia. I haven't met anyone who likes being on medication. Eu não conheço ninguém que gosta de estar tomando medicamentos. And they're on it because they don't know what to do. Eles só estão tomando esses medicamentos porque não sabem o que fazer. So our aim in these classes is to teach you what to do. E o nosso objetivo nessas aulas aqui é ensinar vocês o que fazer. Many suffer from past painful experiences. Muitos são os que sofrem de experiências dolorosas do passado. But we have a choice on how we deal with it. Mas nós temos uma escolha de como lidar com elas. And the choice that can free us from painful past is forgiveness. E a escolha que pode nos libertar das dores do passado é o perdão. And if you wait till you feel like it, you'll never do it. E se você esperar até ter vontade de dar o perdão, você nunca vai dar. It's a prefrontal cortex decision. É uma decisão do córtex pré-frontal. Just do it. Simplesmente vai lá e dê o perdão. It's like the young girl when I was talking to her. She was 14. É como a jovenzinha com quem eu falei, ela tinha 14 anos. She'd been sexually abused by her father. Foi abusada sexualmente pelo pai. Surely one of the worst cases of abuse. Um dos piores casos de abuso. She was bitter, she was angry.
Foi açoitada, ela estava amargurada, ela estava com raiva. But what's that going to do for the rest of her life? Mas o que isso vai fazer agora? O que se há de fazer para o resto da vida? So after 2 hours of explaining to her the freedom that forgiveness can bring, Depois de 2 horas explicando para ela a liberdade que o perdão pode trazer, how forgiveness cuts the chains that bind us to painful past. como o perdão corta as cadeias que nos prendem ao passado, às experiências dolorosas do passado. Happy is he that hath the God of Jacob as his help. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. He looseth the prisoners. Ele solta as cadeias dos He prisioneiros. raises them that are bowed down. Ele levanta os abatidos. After 2 hours, she said, "Oh, right, I forgive." Depois de 2 horas, ela disse, tá bom, eu perdoo. No feeling there. Não tinha nenhum sentimento ali. How could there be? Como que poderia haver um bom sentimento? She did it, Mas ela perdoou. and that's all that matters. E é isso que importa. Because the third law of the mind, Porque a terceira lei da mente it states that the words affect the feelings. diz que as palavras afetam os sentimentos. And she said to me the next day, "I'm feeling better about it." E ela disse no dia seguinte, eu estou me sentindo bem. I said, Affect with the name. can it be either? I said, "You are experiencing the third law of the mind, Você está experimentando a terceira lei mental, that your words affect your feelings. que as suas palavras afetam os seus sentimentos. Just do it, Faça isso. because you're going to feel better about it as the days go E by." você vai se sentir melhor à medida que passam os dias. That young girl Essa jovenzinha conquered those feelings of anger venceu os seus sentimentos de raiva through forgiveness. por meio do perdão. She ended up marrying and have children, Terminou se casando, tem filhos, had a great sex life tem uma boa vida sexual with her husband. com seu marido. How many abused girls can say that? Quantas meninas abusadas podem dizer Forgiveness. dizer isso da sua vida? Forgiveness is healing. O perdão causa cura. Another choice is love. Outra escolha é amar. Love is a choice. O amor é uma escolha. Love cannot be forced. O amor não pode ser forçado. And unfortunately today, many marriages are falling apart E, infelizmente, hoje em dia, muitos casamentos estão se destruindo. because they don't understand what love is. Porque não entendem o que é o amor. It's not an emotion, it's not a feeling, Não é uma emoção, não é um sentimento. it's a principle. É um princípio. So when Michael O'Neill came into my kitchen 26 years ago, Então, 26 anos atrás, quando o Michael O'Neill entrou na minha cozinha, and he said, "I've got a few things I need to talk to you about." ele disse, eu tenho algumas coisas que eu preciso conversar com você. He said, "I think that we should get married." Eu acho que nós deveríamos nos casar. I said, "This is very analytical." Eu disse, isso aqui é bastante analítico. He said, "I'm a very analytical man." Eu sou um homem bastante analítico. I said, "I think when two people marry, they should love each other." Eu acho que quando duas pessoas se casam, eles deveriam se amar. He stroked his chin for a minute. Ele coçou um pouquinho o queixo. He said, "I'm very attracted to you and I love your character." Eu estou muito atraído por você e eu amo o seu caráter. And when he said that to me, Quando ele disse isso para mim, I quickly thought in my mind, really? rapidamente eu pensei na minha mente. I very much like this man. I just thought you can't get near with a 10-foot pole. Ok, go slowly with track. Realmente, eu gosto desse rapaz, but So we've known each other for 10 years. nós nos conhecemos. Can you repeat? I thought Eu achava, Michael O'Neill is asking me to marry him. Michael O'Neill está me pedindo para se casar com ele. I thought I couldn't get near him with a 10-foot pole. Eu achava que eu não conseguia chegar perto dos astros de futebol, alguma coisa assim, né? Não conseguiria nem me aproximar dele, nem por 2 dedos. Nem por... Nem por Full 10 metro. foot. Bom, eu achava que eu não conseguiria chegar nem pertinho dele. A pessoa tá... So it's my Australian accent. É o meu sotaque australiano que dificulta as coisas aqui. And so when he said that to me, Quando ele me disse isso, I thought, well, I'm very attracted to him and I love his character. eu também sou muito atraída a ele e gosto do caráter dele. So I said, yes, I will. Eu disse, sim, eu aceito. It seems like a flippant answer to a life-changing question. Parecia uma resposta assim para
uma pergunta que vai mudar a nossa vida. But when you fall in love with character. It's here. Mas quando você se apaixona pelo caráter. É aqui, ó. And I haven't been disappointed. E eu não fui desapontado até então. Within 24 hours, if I saw him walk past the window, my heart would begin to beat. Dentro de 24 horas, quando eu o via passando pela janela ali, meu coração começava a acelerar. And I thought, what's happening? E eu pensava, o que está acontecendo aqui? And then I realized, oh, that's right, I'm marrying him. Eu já sei o que está acontecendo. Eu vou me casar com ele. I experienced the truth that your words affect your Eu feelings. experimentei a verdade de que as palavras afetam os nossos sentimentos. And that's why we have to be careful on our words. E é por isso que temos que ter cuidado com as palavras. They affect our feelings and they affect the feelings of everyone who hears our words. Elas afetam os nossos sentimentos e também os sentimentos daqueles que ouvem as nossas palavras. And I thank God that we think it before we say it. E eu agradeço a Deus por podermos pensar antes de falar. You have the opportunity to cut it if it's not wise. Você tem a oportunidade de prender o pensamento se não for uma coisa sábia. Both forgiveness and love are choices. Tanto o perdão quanto o amor são escolhas. And unfortunately, many marriages break apart E, infelizmente, muitos casamentos se destroem because they were based on a physical attraction and a feeling. porque são baseados em atrações físicas e sentimentos. I found out that Michael chose me according to a list. E eu descobri que o Michael me escolheu conforme uma lista. And he had this list for about a year, apparently. E, aparentemente, eu tinha essa lista já fazia um ano. But I had 2 negatives against my name. Mas tinha 2 pontos negativos no meu nome ali. One was I had too many children. Um era, eu tenho muitos filhos. And the other was I was 3.5 years older than him. O outro era que eu era 3 anos e meio mais velho que ele. And you thought, Ele I pensou, never would have considered a woman older than me. eu nunca imaginei me casar com uma mulher mais velha que eu. But he said everything else is in Mas place. ele disse, todas as outras coisas estão fazem o lado positivo da lista. And what does it matter in your 40s? Um homem aos 40 anos, And so the decision was made and he came into my house. a decisão foi tomada e ele foi lá até minha casa. Your words affect your As feelings. suas palavras afetam os seus sentimentos. And one of the reasons so many marriages break apart is because of what is said. Um dos motivos pelos quais muitos casamentos se destroem é pelo que é dito. And you can't take those words back. E não dá para pegar as palavras de volta. So be very careful on your words. Então tenhamos muito cuidado com as palavras. The Bible says in Proverbs 13, verse 3, A Bíblia diz em Provérbios 13, verso 3, he that keepeth his mouth keepeth his life, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, but he that openeth wide his mouth shall have destruction. mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Now the fourth law is very similar, but quite different. A quarta lei é bastante semelhante, mas bem diferente. It states that your words reveal your feelings, Ela declara que as suas palavras revelam os seus sentimentos. and you can't let them all out. E você não pode deixar com que elas simplesmente saiam. Proverbs 29:11. Provérbios 29, 11. In fact, the Proverbs are a wealth of advice about words. Na verdade, Provérbios tem uma riqueza de conselhos sobre as palavras. Proverbs 29:11 says, "The fool utters all his mind, Diz, o tolo revela todo o seu pensamento, but the wise man keeps it until afterwards." mas o sábio o guarda até o fim. There are some things that need to be said, Algumas coisas precisam ser ditas, but they need to be said when prefrontal cortex is in control and not the wild feelings. mas precisam ser ditas quando o córtex pré-frontal está no controle e não nossos sentimentos You loucos. see, our emotional brain is like a wild horse. A nossa mente emocional é como um cavalo, como é que a gente diz? Selvagem. Não, selvagem. Tá. It can go all over the place. Ele pode ir para qualquer lugar. So I say to a man, take this wild horse for a half-hour ride. E eu digo para eu digo para um homem, pega esse cavalo selvagem aqui e vai cavalgar com ele. The horse has only just been broken in, so it's a bit wild.
Ah, ele acabou de ser montado pela primeira vez, né? Domado pela primeira vez. He comes back 8 hours later. E ele volta 8 horas depois. I said, what happened? E eu pergunto, o que aconteceu? He said, the horse wanted to go here and it wanted to go there. O cavalo, né, queria ir para lá, queria ir para cá, não consegui fazer. I said, what do you think the bridle's for, mate? Pull it Para in, que você acha que existem as rédeas? pull those reins in. Puxa essas rédeas. Our bridle is our prefrontal cortex. Sabe, as rédeas são o nosso córtex pré-frontal. Our feelings are the wild Os horse. nossos sentimentos são esse cavalo selvagem. On the morning when I came in and my breakfast wasn't there, De manhã, quando eu cheguei, meu café da manhã não estava. I knew that the wild horse was O going. cavalo selvagem estava aqui, ó. And I needed to get that wild horse under control before I spoke. E eu precisei domar esse cavalo selvagem antes de vir falar. And all I had to say was, can you get me a plate, please? E tudo que eu pude dizer foi, será que vocês poderiam conseguir um prato para mim, por favor? Sure. Claro! Can you peel my breakfast, please? Pode descascar minha lanche, por favor? Sure. How important it is to keep the prefrontal cortex. Como é importante manter o córtex pré-frontal forte. How important not only to give it the right physical environment, Como é importante não somente lhe dar o ambiente físico adequado, but to surrender it to God, mas entregá-lo a Deus, where He gives wisdom and advice. onde Ele nos dá sabedoria e conselhos. He's not a nurse. Ele não é enfermeiro. Have you found that sometimes in your mind things are said that you could not take from other human beings? Já perceberam que às vezes algumas coisas são ditas na nossa mente que você não aceitaria se outros dissessem de você? We are very important to God. We are very precious to God. Nós somos muito importantes a Deus, muito preciosos aos olhos dele. Even though there's an enormous amount of people on the planet, Mesmo havendo bilhões de pessoas nesse He planeta, knows us individually. Ele nos conhece individualmente. The Bible says He even knows how many hairs are on our head. A Bíblia diz que Ele até sabe a quantidade de fios de cabelo que temos na cabeça. I had 6 babies, studying them carefully, and I didn't know how many hairs. Eu they had. tive 6 filhos, eu os examinava com cuidado e eu não sei quantos fios de cabelo eles tinham na cabeça. The 5th law is the law of adaptation. A 5ª lei é a lei da adaptação. And the law of adaptation states that we have a changeable brain. E essa lei declara que temos uma mente maleável, que pode ser moldada. The Bible talks about it, A Bíblia fala disso, but medicine's only acknowledged it in the last 20 years. mas somente nos últimos 20 anos é que a medicina veio a reconhecer isso. It's called neuroplasticity Se chama neuroplasticidade. or soft-wired. Neuroplasticidade. In fact, it has been said that our brain was hardwired. Tem sido dito que a nossa mente tem conexões duras, estabelecidas. And I think we all know the old saying, Eu acho que todos conhecem o ditado. you can't teach an old dog new tricks. Papagaio velho não aprende a cantar. That's the idea. That's wrong. Isso é errado. They've proved it to be wrong. Está comprovadamente errado. Harder gets worried when I come up with these sayings. Yeah, because I adapt the sayings. Here it comes. Here comes another one. We say we can't teach a no parent how to sing. Ele fez uma adaptação. And yet, it's wrong. E está errado isso. Você pode ensinar o papagaio velho a cantar. It's as simple as this. If you say you can, you will. É tão simples quanto isso. Se você disser que consegue, você vai. And if you say you can't, you're right. E se You você won't. disser que você não consegue, está certo. Não vai conseguir. The research is showing that we can be changing our brain right up until the day we die. A pesquisa está mostrando que nós conseguimos moldar a nossa mente até o dia da nossa morte. So let me give you the verses from the greatest psychiatric book we have, the Bible. Eu vou mostrar os versículos do maior livro de psiquiatria que temos, a Bíblia. And it's found in Proverbs 13, verse 20. Está no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20. He that walketh with wise men shall be wise, O que anda com os sábios ficará sábio, but a companion of fools will be destroyed. mas o companheiro dos tolos será destruído. And another one is Proverbs 22, 24. E o outro é Provérbios 22, 24. Make no friendship with an angry man. Não sejas companheiro do homem briguento.
And with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways. Nem andes com um colérico, para que não aprendas as suas veredas. And get a snare for thy soul because of the law of adaptation. E tomes um laço para a tua alma por causa da lei da adaptação. So be careful what you're watching, be careful who you're with, be careful what you're reading. Então tenha cuidado com o que você vê, com o que você lê, com quem você anda. Because it has an effect on the brain. Porque isso tem um efeito sobre a mente. And that's why it's such a beautiful thing to read the Bible. E por isso que é tão lindo você ler a Bíblia. Reading the Bible and taking the word into our minds, Levar a Bíblia e trazer essas palavras para dentro da mente it means that we can become more like God. What a beautiful thought. significa que nós podemos nos tornar mais semelhantes a Deus. Que pensamento precioso! And because of the law of adaptation, E devido à lei da adaptação, our brain has the ability to grow and our brain has the ability to shrink. nossa mente tem a capacidade de crescer e também de encolher. I'm going to give you a terrible growing scenario and a wonderful growing Eu scenario. vou dar para vocês um terrível cenário de crescimento e um maravilhoso cenário de crescimento. When we entertain or cherish negativity, Quando nós ficamos entretendo a negatividade, os pensamentos negativos, and it's a negatividade. choice. E é uma escolha isso. Now, if I'd given into my limbic system that morning when my breakfast wasn't Se eu ready, tivesse cedido ao meu sistema límbico hoje de manhã, quando o meu de jejum não estava pronto, I could have stormed out. eu acho que perderia as estribeiras. Michael probably would have thought, what's the matter with her? Michael talvez teria me dito, qual o problema com ela? And I could have just, why won't he get my breakfast? What's the matter? I could have fed that. E eu poderia ter alimentado esse sentimento. I could have fed that. When we entertain or cherish negativity, Quando nós estamos ali acariciando a negatividade, thorns grow between the dendrites. crescem espinhos entre os detritos. And those thorns are physical thorns E esses espinhos são espinhos físicos, that can damage the tissues. que podem danificar o tecido. And I have in my memory E na minha memória, the day that I drove over Michael's computer in the car. o dia que eu atropelei o computador do Michael no meu carro. You did that. It did happen. Aconteceu. It was an accident. Foi um acidente. We live in the bush and we never lock our car and we never even take the keys out of A our gente car. mora no meio do mato, a gente nunca fecha o carro, a gente nunca trava nada. And we're in Sydney and I'm giving meetings every night. E agora estamos em Sydney e eu estou dando palestras todas as noites. And Michael had to go to a meeting, so I was driving myself. Então o Marco teve que ir para uma reunião e eu estava dirigindo. And he said, don't forget my computer. E ele disse, não se esqueça do meu computador. So I brought the computer out, Então eu trouxe o computador, but the door was locked. mas a porta estava trancada. So I put the computer down next to the wheel. Coloquei o computador ali embaixo, pertinho da roda. I since learned that I could have just pressed the button, Depois eu lembrei, podia simplesmente ter apertado o botão. but this was about 8 years ago. Hoje eu teria só apertado o botão, mas isso já faz uns... So I went round to 18 the anos. other door to open it, Então eu fui para outra porta para abrir. ran back in, got everything else, Voltei lá para casa, peguei o que precisava forgot about the e computer. me esqueci do computador. It was dusk, so you couldn't see very clearly. Estava com neblina, não dava para ver muito bem. Got in the car, backing out of the driveway, Entrei no carro, dei ré para sair da garagem. bump, Bom, stopped the car, parei o carro. looked out to see what happened, Olhei para ver o que tinha acontecido. and there's the computer case with the handle E just... tem o computador assim, ó, com a tela caindo. Then the accuser of the brethren starts. You know, they're great E deceiver. o acusador dos irmãos começa, o grande enganador. You idiot. What Você é have um you idiota, done? olha o que você What? fez. Now, a few minutes later, the phone rings. Alguns minutos depois, toca o telefone. It's Michael. É Michael. And he always says, how you going? E ele sempre diz, e aí, como é que você tá? And I said, all right. E eu disse, tudo bem. He said, what's the matter? O que foi que aconteceu? Now, I'm used to diving into cold creeks every morning, so I just dived in. Eu sou daquelas que vão logo direto ao assunto. Então, eu falei.
I said, I've just run over your computer in the car. Acabei de atropelar o seu computador. He said, oh. Ele disse, oh, And I said, well, actually, I've got to go because I'm driving. na verdade eu preciso ir porque eu estou dirigindo. So I backed out Então eu procedi, and I'm driving, estou dirigindo and the war begins in my e mind. começa uma batalha na minha mente. That accuser of the brethren says, you idiot, what have you done? O acusador dos seus irmãos começa a dizer, idiota, olha o que você fez. But then I'd surrendered my prefrontal cortex to God. Mas eu entreguei meu córtex pré-frontal a Deus. And God's saying, it was an accident. E Deus está dizendo, foi um acidente. You're not used to locking cars. Você não fica o tempo todo destravando o It was carro. dusk. You couldn't see. Estava nevoando, tinha névoa, você não conseguia ver You know direito. what the number one character trait of God is? It's mercy. Sabe qual é a característica do caráter de Deus? Número 1 é misericórdia. Don't you love that that's God's number one character trait? Mercy. Não é lindo que a principal característica do caráter de Deus é a misericórdia? And then the accuser would come in again. You Mas o idiot, look acusador, what sua you've done. idiota, olha o que você fez. And then I'm also thinking, I'm about to talk to 80 people. Eu também pensando, eu preciso falar com 80 pessoas agora. This has been planned for the last 6 months. Já faz 6 meses que isso aqui está planejado. If I entertain those darts that keep coming at me, Se eu fico prestando atenção nesses dardos que estão sendo lançados em minha direção, and what do darts do? They hurt. e o que é que os dardos fazem? Eles machucam. Look what I've done. Olha o que eu fiz. I knew that if I entertained that, Eu I sei. would get to the meetings a mess. Eu sabia que se eu ficasse cultivando esses pensamentos e entrasse na reunião, na palestra, seria uma bagunça. Crying. Chorando. I can't do the meetings. Eu não consigo fazer essas palestras hoje. Can you see all that's happening? Tudo isso está acontecendo. And that's what prefrontal cortex, it looks ahead. E é onde o córtex pré-frontal agora olha adiante. So I know I can't take this on. Eu sei que eu não consigo suportar isso sozinho. So my shield of faith Então, meu escudo da fé, quenched all the fiery darts. ele agora combate, né, me defende de todos os dardos inflamados. It was getting quite difficult. Estava ficando difícil. So I started singing. Eu comecei a cantar. 10 months later, I get a call. 10 minutos depois, Minutes later. 10 minutos depois eu recebo uma ligação. It was Michael. Era Michael. He said, it's all right. Ele disse, está tudo bem. Oh, I love that man. Como eu amo esse homem. Uh-huh. Aham. Ela tá com saudade. He said, thank you. Eu disse, muito obrigada. What's important? O que é importante? I was able to go to the meeting. Eu pude ir às reuniões, I was able to present. apresentei as palestras. And Michael gave me a hug and a kiss. Michael me deu um abraço, me deu um beijo. He got an even better computer. Consegui um computador muito melhor. We found a computer whiz that was able to access all the hard drive off the poor, squashed Ele computer. conseguiu alguém que pudesse recuperar todos os arquivos daquele computador destruído. Remember Romans 8:28? Lembra de Romanos 8, 28? God can turn all things out together for good. Deus pode transformar todas as coisas para o bem For those that love him, for those who are called according to his daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. So when the breakfast wasn't ready for me, Então, quando o café da manhã não estava pronto para mim, I also have to remember that. eu também tenho que me lembrar disso. And I can't expect Michael to think the way I think. Eu não posso esperar que Michael pense da maneira como eu penso. Ladies, remember this, your husbands are not women. Mulheres, lembrem-se disso. Os seus maridos não são mulheres. And I don't think you want your husband to be a woman. E eu acho que você nem quer que o seu marido seja uma mulher. They're very different. Eles são muito diferentes. They're totally different creations. É uma criação totalmente diferente. So I didn't take any thorns on. Então, nenhum espinho foi criado aqui. I didn't take any thorns on. Nenhum espinho. We have a choice. Temos uma escolha. Have you noticed that if you've been through heartache, Já perceberam que se você passou por momentos difíceis, if you keep talking about it, it gets bigger than it really se você is. continua falando sobre isso, o problema vai ficando cada vez maior. And that's a growth you don't want. E esse é um crescimento que você não quer. Well, what's a wonderful growing scenario? Mas
O que é um cenário de crescimento positivo, então? A wonderful growing scenario is that we can be rewiring our brain right up until the day we die. Um cenário de crescimento positivo é que nós podemos reconectar o nosso cérebro até o dia de nossa morte. If you have some character traits you don't like, Se você tem traços de caráter que você não gosta, the good news is you can change. a boa notícia é que você pode mudar. Remember, choose your heart. Lembre-se, escolha o duro. It's not easy Não é fácil. making a new pathway. Não é fácil criar um novo caminho neural. It's not easy learning to play the piano. Não é fácil aprender a tocar piano. I'm sure it's not easy learning to play the violin. Eu tenho certeza que também não é fácil aprender a tocar violino. Choose your heart. Escolha o duro, o So difícil. we can be rewiring our brains till the day we die. Nós temos a capacidade de reconectar nosso cérebro até o dia de morrer. We have 1 trillion nerve cells, Temos 1 trilhão de neurônios. and every nerve cell has the ability to grow 70,000 dendrites. E cada um deles tem a capacidade de crescer fazer crescer 75 dendritos. And every time we learn something new, we develop another E dendrite. sempre que aprendemos algo novo, desenvolvemos um dendrito. This is phenomenal information. Essa informação é fenomenal. Oh, the capacity, potential of our brain. Olha o potencial de capacidade que a nossa mente tem. And yet most people go through their life never fully accessing the power of their brain. E, no entanto, muita gente passa pela vida sem acessar a mente, sem fazer uso dela. We should be learning new things every day. Deveríamos aprender coisas novas todos os dias. I'm sure everyone here has some extra dendrites after this week. Eu sei que muita gente aqui vai ter extradendritos, né, essa semana. Cultivou muitos extradendritos. There's 3 things that are the most powerful, Tem 3 coisas que são as mais poderosas. and one is learning a musical instrument. Uma é aprender um instrumento musical. The other is learning a new language. Outra é aprender um novo idioma. And the third one is memorizing the Bible. E a terceira é memorizar a Bíblia. So I'm going to give you 3 sentences from the book Steps to Christ, Então eu vou dar para vocês 3 frases do livro Caminho a Cristo. page 90. And it is 90. the best description that I've read, so I memorized it. É a melhor descrição que eu já li, então eu memorizei. There is nothing more calculated to strengthen the mind than the study of the scriptures. Não há nada mais bem calculado para fortalecer a mente do que o estudo das Escrituras. There is no other book so potent Não há outro livro tão potente to elevate the thoughts, a ponto de elevar os pensamentos, vitalize the faculties, vitalizar as faculdades, than the broad, ennobling truths of the Bible. do que a verdade nobre e ampla da Bíblia. If God's word were studied as it should be, Se a palavra de Deus fosse estudada como deve ser, men would have a breadth of mind, os homens teriam uma amplitude de mente, an ability of character, a capacidade de caráter, a stability of purpose, estabilidade de propósito, rarely seen today. raramente vista hoje em dia. I don't have a good memory. Eu não tenho uma boa memória. I'm struggling with everyone's names, Eu ainda tenho dificuldade com o nome de vocês. but I work hard at it. Mas eu trabalho duro. I go over it and over Eu it. repito e repito e repito. My husband says I'm like a dog at a bone. O meu esposo diz que eu sou como um cachorro em frente a um osso. I don't give up till I've got it. Eu não desisto até que entra. So that's the wonderful growing scenario. Esse é o belo cenário de crescimento. And there's one more. E tem mais um. In 1998, Em 1998, scientists discovered a protein in the brain os cientistas descobriram uma proteína no cérebro called brain-derived neurotrophic factor. conhecida como Brain-derived neurotrophic factor. fator neural derivado do cérebro, alguma coisa assim. And this stimulates neurogenesis. E isso estimula a neurogênese. What's O neurogenesis? que é neurogênese? New brain cells. Novos neurônios. Hey. So even if you've lost some brain cells or damaged some, you can get more. Mesmo se você perdeu alguns ou alguma coisa aconteceu, você pode obter mais.
And there are 3 shockers that will shock the body into releasing this. E há 3 coisas que podem fazer com que o corpo libere essa neurogênese. Number 1 is fasting. Número 1, jejum. Number 2 is the high intensity interval training. O treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT. And when you're getting to the end of your first 30 seconds, it's a shocker. E quando você chega no final dos seus primeiros 30 segundos, parece um choque. Finishing every hot water with E terminar todo o banho quente com cold. frio. Fator neurotrófico derivado do cérebro. Are you feeling very smart right now? Vocês estão se sentindo inteligentes agora? Sim ou não? Because here at Aquaviva, Porque aqui na Água Viva, we've been teaching you those 3 shockers, temos ensinado a vocês esses 3 motivadores aqui, causing a release of brain-derived neurotrophic factor, que causa a liberação do fator, de novo, neurotrófico derivado do cérebro. God designed that our brain to be smarter and wiser with age. Deus projetou que a nossa mente seja mais inteligente à medida que envelhecemos. With the knowledge you now have, no one here need ever get Alzheimer's or dementia. Com o conhecimento que vocês agora têm, ninguém aqui jamais precisa ter Alzheimer ou demência. The Bible doesn't talk about it. A Bíblia não fala disso. It's a result of the many heavy metals and chemicals that we're exposed to, É um resultado de muitos metais pesados e produtos químicos aos quais estamos expostos, breaking of the laws. quebra das leis físicas. In every case, it might be slightly different. Em cada caso pode ser diferente aqui e ali. So what's a terrible shrinking scenario? E qual é um terrível cenário de encolhimento? Qual If seria? you don't use your brain cells, you will lose them. Se você não usa as suas células neurais, você vai perdê-las. So we must be using them every day. Então você precisa usá-las todos os dias. Challenge the brain. Desafie a mente. Learn new things. Aprenda coisas novas. A really challenging experience that I have sometimes Uma experiência bem desafiadora que eu faço algumas vezes. takes me months, and I've memorized Psalm 146. Leva meses para mim, mas eu memorizei o Salmo 146. But it's really challenging on the brain to go down 3 verses, then step sideways and come back, step sideways and come back. Mas para a mente é muito desafiador passar 3 versículos, ir para algum lugar, e depois mais 3, ir para outro lugar e voltar. That's really difficult to do, so you got to work hard at it. É muito difícil fazer isso, precisa trabalhar duro. Choose your hard. Escolha o que é duro. Well, that's the terrible shrinking scenario. If you don't use them, you will lose E them. o cenário terrível de encolhimento é que se você não usar, vai cair em desuso, você vai perder. What is the wonderful shrinking scenario? E qual é o cenário maravilhoso de encolhimento? When we forgive everyone in our life who's ever hurt us or abused us in any way, Quando nós perdoamos qualquer pessoa na nossa vida que já nos magoou, que já nos causou algum abuso, we turn the painful past to dust. nós transformamos aquele passado doloroso em pó. No bad smell to draw us down there anymore because it's just a little pile of dust. Já não tem nenhum cheirinho ruim que nos atrai aquilo, porque aquilo agora é só um monte de pó. And because we're not going down there all the time, reliving the pain, E por não irmos mais aquele caminho o tempo inteiro, reavivando aquela dor, the pathway to that memory actually shrinks. o caminho para aquela lembrança, na verdade, se encolhe. Isn't that good news? Não é boa notícia isso. It will always be there. Sempre estará ali. It's not till Jesus comes in the clouds of heaven that that'll totally go. Só quando Jesus voltar nas nuvens do céu que esse caminho vai desaparecer por completo. But until then, we have a management program. Mas até então temos um programa de como administrar isso. Now I'm going to show you something even more exciting about Agora eu vou this. mostrar uma coisa ainda mais animadora a esse respeito.
And I can write down after this lecture the books that will explain this in E detail. eu posso escrever depois da palestra os livros que explicam isso detalhadamente. When we make the decision to forgive Ao tomarmos a decisão de perdoar and we go to bed early, e vamos dormir cedo, because remember in the early part of the nights when the brain cleaning happens, que é na primeira parte da noite onde a limpeza cerebral acontece, glial cells are released that clean up the thorns. as células, os as células biliais surgem e limpam esses espinhos. Praise God. They clean up. The thorns. Elas limpam por completo esses espinhos. But did you hear the two things that have to be present? Mas ouviram as duas coisas que precisam estar presentes? Forgiveness Perdão and going to bed early. e ir dormir cedo. And the thorns are cleaned up. E os espinhos são limpos por It's completo. been scientifically proven, Tem sido comprovado cientificamente. and I'll put the books on the board after the lecture. E depois da palestra eu vou escrever o nome dos And livros. for the sake of those online, E para aqueles que estão online, one is called Who Switched Off My Brain se chama Who Switched Off My Brain? Quem desligou o meu cérebro? by Dr. Carolyn Leaf. Da doutora Carolyn Leaf. And the other is Why We Sleep E o outro é Por que Dormimos? Why We Sleep? by Dr. Matthew Walker. Do Dr. Matthew Walker. Both of those books show how, Ambos esses livros mostram como, when you forgive and go to bed early, ao perdoar e ir dormir cedo, the vacuum cleaner system in the brain cleans up the thorns. esse sistema de aspirador de bola no cérebro limpa todos os espinhos. And that's why the person doesn't relate the story E anymore, é por isso que essa pessoa nem se identifica mais com aquela história, because the thorns have been cleaned up. porque os espinhos já foram retirados. And I found a verse for that in the Bible. E tem um versículo para isso na Bíblia. It's Ezekiel 36:36. Está em Ezequiel 36:36. So easy to remember, Ezekiel 36:36. É bem fácil de se lembrar. That the heathen that are left round about might know Então saberão os gentios that I, the Lord God, build the ruined places que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas and plant again that which was desolate. e plantado o que estava devastado. Here's the brain-derived neurotrophic factor. Ele que plantou aqui nesse fator, Plant again that which was desolate. plantou o que estava devastado. So if the brain cells have been killed through drugs or damage in times past, Então, se os neurônios foram mortos, né, por coisas ruins que aconteceram no passado, when you give the brain the right se conditions, você der à mente as condições adequadas, new brain cells grow. novos neurônios surgem. That the Lord, that the heathen that are left round about might know Que os gentios, que saberão os gentios que estiverem ficado ao seu redor. that I, the Lord God, build the ruined places Que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas and plant again that which was e desolate. plantado novamente o que estava devastado. For I, the Lord God, have spoken it, and I will do it. Eu, o Senhor, o disse e o farei. And that's a beautiful verse that can be used for any part of the body that's been damaged. Que lindo versículo que pode ser usado para qualquer parte do corpo que foi danificada. Easy to remember, Ezekiel 36:36. Fácil se lembrar, Ezequiel And 36:36. that brings us to the final law, which is the law of diversion. E isso nos leva à última lei, que é a lei de... And the law of diversion states, from the word diverse, A lei de divergir. the law of diversion states that when something is so firmly denied, A lei do divergir diz que quando alguma coisa é negada com bastante firmeza, to refuse any hope for it, to refuse any, so when something's so firmly denied to refuse any hope for it, a ponto de você não ter esperança, recusar qualquer esperança para the isso. brain has the ability to divert to other pursuits. A mente tem a capacidade de divergir para outros assuntos. So when the door in your life is shut, Então, explicando, se tem uma porta na sua vida que foi fechada, remember what God wants us to do to that shut door? sabe o que Deus quer que a gente faça com essa porta fechada? He wants us to say thank you. Ele quer que a gente diga obrigado. And then look around and see what doors God has opened. E olhemos ao redor e vejamos quais outras portas Deus abriu. We don't like the shut door. A gente não gosta daquela porta fechada. I didn't like the life plan, Eu não gostei da vida assim, but you know, God opened other doors. mas Deus abre outras portas.
And I'm sure everyone here can testify E eu tenho certeza que todo mundo aqui pode testificar that in their life there's been some shut doors que na vida deles houve algumas portas fechadas. and God has opened some doors that they never thought possible. E Deus tem aberto outras tantas que eles nunca imaginavam serem possíveis. As I was talking to a woman whose 21-year-old son had died, Ao falar com uma mulher cujo filho de 21 anos havia morrido, that's a hard shut door. essa porta fechada é uma porta bem difícil. Very, very hard when a woman loses a baby. That's a hard shut door. É muito difícil quando uma mulher perde um bebê. She was 21. Oh, he was 21. No, that was another one. So very hard if someone loses a 21-year-old child. Ok, é muito difícil quando alguém perde um filho de 21 anos. And very hard if a woman loses her baby. E também é muito difícil se a mulher perde um bebê. Wasn't so hard when my father died at 92. Não foi tão difícil quando meu pai morreu aos 92. He's 92. Ele já tem 92. You know, there's a time to be born and a time to die. Tem um tempo para nascer e um tempo para morrer. But when a life is taken from us at a young age, Quando uma vida é tirada de alguém que está bastante jovem, I think you'll agree with me, that's one of the hardest shut doors. eu acho que você vai concordar comigo. É uma das portas que se fecham mais difíceis de se entender. But as I said to the lady who'd lost her 21-year-old son, Mas eu disse o seguinte para aquela senhora que perdeu seu filho de 21 anos. concentrate on the 21 years that you had. Concentre-se nos 21 anos de vida que você teve com ele. Rejoice in those times he was with you, Alegre-se nesses momentos em que ele passou com você. rather than bemoan what you didn't have. Em vez de ficar lamentando aquilo que você não teve. And the lady who's lost her baby, E a senhora que perdeu o seu filho, I say, the Bible says, o seu bebezinho, eu disse para ela, a Bíblia diz, and Ellen White's writing enhance on this, e Ellen White tem razão em falar dessas coisas, that when Jesus comes in the clouds of heaven, que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, the angels will carry that little baby and place it in the arms of the mama. os anjos vão pegar aquele bebezinho e colocá-lo nos braços de sua mãe. There's so much that we can comfort ourselves with, Tem muita coisa com a qual nós conseguimos nos confortar. because we all get shut doors. Que todos nós recebemos essas portas fechadas de vez em quando. But remember, if you accept that shut door Mas lembre-se, se você aceita essa porta fechada and look around for the doors that God is opening now, e olha ao redor pelas portas que Deus está abrindo agora, you might even say what my son James said at the age of 15. talvez você diga o que meu filho falou aos 15 anos. He said, Mum, sometimes the new door is better than the old Ele door. disse, mamãe, às vezes a porta nova é muito melhor do que a porta antiga. That the trials in our life not be stones to crush us, Que as provações de nossa vida não sejam pedras a nos apedrejar, but stepping stones to greater things. mas sim, né, degraus para que cheguemos a lugares ainda maiores. We're not home yet. Ainda não estamos no lar. Heaven is my final home, O céu é o meu lar final. and the Bible describes a beautiful place. E a Bíblia descreve ele como um lugar lindo. It says there'll be no more tears, no more crying, Não no more haverá mais pain. lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais choro. The former things have been passed away. Todas essas coisas terão passado. God says, behold, he will make all things new. Deus disse, eis que farei novas todas as coisas. It almost seems too good to be true. Às vezes parece muito bom para ser verdade. But just as God showed us through the Bible the prophecies, Mas assim como Deus mostrou através da Bíblia as profecias, and everything that the Bible prophesies has come true, e tudo que a Bíblia tem profetizado tem sido cumprido, as my husband found at the age of 21, como meu marido descobriu aos 21 anos de idade, and there are a few things yet to happen. tem algumas coisas ainda que vão acontecer. Jesus came the first time, Jesus veio pela primeira vez and he says he will come again. e ele diz que voltará novamente. So we know that is true. Então nós sabemos que é verdade. But we're here a little while longer yet. Mas estamos aqui um pouquinho mais ainda. And so let's do all we can Então façamos tudo o que pudermos to make him Lord of our para lives. fazer dele o Senhor de nossa vida.
that when we see him coming, para que quando o virmos chegar, we'll say, this is our God. digamos, esse é o nosso Deus, We have waited for a him, quem aguardamos. and he will save us. E ele nos salvará. May God bless your journey from now to home, Que Deus abençoe a jornada de vocês daqui até o lar. and may your lives never be the same again. E que a vida de vocês nunca mais seja a mesma. Always for the better. Sempre melhorando. I was talking to Rachel, Eu estava falando com Rachel, and it's quite possible that a lot of questions have come in your mind from this class. e é bem possível que algumas perguntas tenham surgido na sua mente a partir dessas aulas, And because I have such an early morning flight, mas pelo fato de eu ter um voo bem de madrugada, I will be retiring very early tonight. eu vou dormir mais cedo hoje à noite. So we thought we'd make a class this afternoon of questions and answers. Então, hoje à tarde a gente pode ter uma palestra sobre perguntas e respostas. So please write your questions Então, down. escreva suas perguntas. We have that at 3. Pode ser às 3 da tarde. Yeah. So soon to be lunchtime, at 3 o'clock we'll have a question and answer Já vai session. ser hora do almoço e às 3 da tarde teremos uma sessão de perguntas e respostas. So let us close with a word of prayer. Vamos encerrar com uma oração. Father in heaven, thank you so much Querido Pai que está no céu, muito obrigado for this amazing brain. por essa mente maravilhosa. Thank you for the prefrontal cortex where you communicate with us. Obrigado pelo córtex pré-frontal, por onde tu te comunicas conosco. Thank you for giving us an understanding of our emotional brain. Por nos dar um entendimento da nossa mente emocional. Thank you for bringing us here. Por nos trazer aqui. And thank you that we soon will go home. E obrigado porque em breve voltaremos para casa. And we know that just as you brought us here, you will certainly travel with us as we go back home. E sabemos que assim como tu nos trouxeste aqui, tu também nos levará de volta para casa. And it is my prayer that you will continue to guide and keep each one of us. E a minha oração é que tu continues orientando e sustentando cada um de nós. And show us the way we should take. E nos mostrando o caminho que devemos tomar. This is our prayer in Jesus' name. Essa é a Amen. nossa oração em nome de Jesus. Amém. Wander, eu queria dar um testemunho de 3 minutos. Sou eu. Pessoal, como todos estamos bonitos, agora